o enredo inteiro de Jantar Secreto pra quem não quer ler o livro. Contém spoiler, obviamente. Gente, antes de começar eu preciso dar um aviso. Se você quer um resumo mais detalhado desse livro, é só ir lá no Spotify ou na rede de vídeos longos. Os links estão aqui na minha bio e lá você vai encontrar a versão estendida do resumo e também um pouco mais sobre a minha opinião, enfim. O livro segue 4 amigos de infância, o Dante, o Leitão, Miguel e Hugo. Eles são de uma cidadezinha no Paraná chamada Pingo d'Água e eles se mudam para o Rio de Janeiro, mais especificamente para Copacabana, para fazer faculdade. O Dante faz administração, o Leitão ciência da computação, o Hugo gastronomia e o Miguel medicina. A base da história é o enigma da carne de gaivota, que é, um sujeito estava andando pela rua, viu um restaurante vendendo carne de gaivota, entrou, comeu, foi para casa e se matou. A resolução do enigma é que anos antes o homem sofreu um acidente de avião com a esposa dele. Ela morreu no impacto, mas ele ficou numa ilha com vários outros sobreviventes. E lá ele sobreviveu até o resgate comendo carne de gaivota. Quando ele come a carne de gaivota do restaurante, ele percebe que o que ele comeu na ilha não era carne de gaivota, era a carne da mulher dele. Um dia, os 4 amigos estão num bar e o Dante conta esse enigma pra eles passam horas discutindo, gera um certo fascínio. O livro é narrado pelo Dante, que é o personagem central, mas a gente também vê umas cartas que o Leitão escreve para a mãe dele. O livro é o Dante do futuro falando do passado, é ele contando meio que uma confissão de tudo que eles fizeram. Os anos vão passando e os 4 amigos estão na merda, em níveis diferentes, mas os 4 estão na merda. Eles não têm dinheiro, eles não são tão bem-sucedidos quanto eles queriam ser. O Leitão até a faculdade largou, ele nem chegou a terminar, os outros sim. Ele passa o dia inteiro trancado no quarto, comendo, jogando, aplicando golpe na internet. Ele já tá pesando mais de 200 quilos e ele é viciado em porno. Mesmo assim, ele se diz evangélico. Um dia tava chegando o aniversário do Leitão e os amigos resolvem dar de presente pra ele uma prostituta. Pra ele perder a... Eu vou ter que censurar o vídeo inteiro, perdão. Enfim, o Dante fica responsável por encontrar, a menina e ele acha a Cora. Eles saem pra almoçar, ele explica a situação, ela até dá em cima dele, mas o Dante é gay. Ela conta que ela cresceu numa fazenda em Goiás, enfim, ela é contratada e sai com o Leitão lá no aniversário dele. 6 meses se passam e o Leitão era o responsável por pagar o aluguel do apartamento. Todos os meninos mandavam, a parte deles pro Leitão e ele que pagava a imobiliária. Até que o Dante recebe uma ligação do corretor e ele vai falar com o cara e ele conta que eles estão devendo 6 meses do aluguel. Eles estão devendo quase 26 mil reais para os proprietários e eles têm 2 semanas para pagar, senão eles vão ser despejados. O Dante vai tirar satisfação com o Leitão e descobre que ele gastou tudo com a Cora. Eles estavam se vendo há 6 meses e agora estão namorando oficialmente. E aí eles começam a discutir, o Leitão diz que quer voltar para a cidade deles, quer voltar para a mãe. Só que aí a gente descobre que a mãe do Leitão, na verdade, tá morta. A gente vê, as cartas que ele envia e tal, mas ela morreu quando eles eram crianças. Isso claramente é um trauma pra ele e a gente descobre que a mãe dele era dona de um bordel. A mãe dele, a Adélia, tinha treta com uma mulher chamada Lígia, que era uma pastora muito famosa. A Adélia estava construindo basicamente um complexo de lazer erótico. Só que uma semana antes da inauguração teve um incêndio e ninguém sobreviveu. O único sobrevivente foi o Leitão, que por acaso estava dormindo na casa do amigo naquela noite. O amigo era o Dante. Eles tinham 8 anos na época. Isso vai ser importante depois, mas vamos voltar pro presente. Eles ficam desesperados e começam a pensar em formas de conseguir o dinheiro do aluguel. O Hugo, que é chefe de cozinha, fala sobre um site chamado Jantar Secreto. A ideia do site é basicamente proporcionar uma experiência gastronômica para as pessoas que vão na casa de uma pessoa estranha e jantam lá. Eles decidem fazer isso como forma de ganhar dinheiro e pedem pro Leitão fazer o cadastro deles lá no site. No dia seguinte, o Dante chega do trabalho, ele trabalha numa livraria, e tá um caos na casa, os amigos estão em crise. Ele pergunta o que aconteceu e o Leitão mostra pra ele que ele tá com 30 mil reais numa conta do Itaú, que nem é dele, é de um velho aleatório. Ele fala que tava com o enigma da carne de gaivota na cabeça e quando ele anunciou o jantar, ele falou que ia ser de carne humana. Nisso ele conseguiu 30 mil reais em meia hora. Ele contou que o site tirou o anúncio do ar, obviamente, mas ele conseguiu os e-mails das 10 pessoas que tinham se cadastrado e iam pagar 3 mil reais cada. Eles vão discutindo, sobre se realmente vão fazer o jantar e eles decidem fazer pra quitar a dívida do apartamento e seria só aquele jantar e pronto. Mas aí eles ficam na dúvida, como que eles vão arrumar um defunto? O Miguel faz estágio num hospital público na Baixada Fluminense e eles decidem que essa é a melhor forma. O Dante entra lá, vestido de médico, e consegue, com alguns percalços, tirar um corpo de lá de dentro. Nisso eles criam a equipe Carne de Gaivota. O Leitão que dá a ideia de primeiro meio que de brincadeira, mas acaba que o nome pega.
Ele pega o corpo, né, que eles roubaram de uma mulher e coloca no freezer deles. Isso foi na madrugada e durante o dia eles começam a preparar o corpo para ser filetado. Eles prendem com ganchos, assim, na sala, e aí, enquanto eles estão, né, tentando levantar o corpo, enfim, fazer aquela missão, a chave vira e quem entra? A Cora. Naquele momento é quando ela e o Leitão revelam que estão num relacionamento sério, ele deu uma chave do apartamento pra ela, e ela não se abala com o corpo lá, inclusive ela fala que eles estão fazendo tudo errado e pede pra entrar na maracutaia. Lembra que ela trabalhava na fazenda com o pai? Então, ela sabe como, né, fazer aquilo lá. O Hugo, de primeira, é contra ela participar, mas o Dante e o Leitão acabam aceitando, e o Leitão compra uma motosserra amarelo ovo de presente pra ela. Ela faz os cortes, seleciona os bifes, tá tudo certinho, até que no dia seguinte o Dante acorda e vê que, durante a noite, o freezer desligou. E a carne tá podre. Desesperados, porque é o dia do jantar e eles não têm carne pra servir, o Hugo sai de casa e fala que vai resolver. Ele volta e pede ajuda pro Dante. Na mala do carro deles, tem lá um corpo de um homem. O corpo ainda tá quente, ou seja, tá bem fresco. E aí o Dante fica tipo... Da onde você arrumou isso? O Hugo, de primeira, não quis contar muito, mas depois ele fala que seguiu uma ambulância e aí presenciou um atropelamento e ele conseguiu roubar o corpo antes que alguém visse. O Dante acha aquilo meio impossível, mas ele aceita, pelo menos por enquanto, porque é a única solução que eles têm. Eles fazem o jantar, o Dante é o grande anfitrião, ele fica lá de garçom. As pessoas comem carne de gaivota e amam, já começam a pedir para um próximo jantar. Uma dessas pessoas é o Humberto, que passa a ser um personagem importante. Ele pede para ser parceiro de negócios dos meninos. Ele quer transformar os jantares numa coisa recorrente, num negócio muito lucrativo. Só que o Dante nega. Quando as pessoas vão embora, o Dante vai na garagem olhar o carro deles e ele vê que a frente tá toda batida, ou seja, o Hugo atropelou aquele homem. Eventualmente, ele consegue conversar com o Hugo e o Hugo admite que sim, ele atropelou aquele cara, mas foi sem querer. O cara estava vivo. Então as pessoas ali da rua ajudaram o Hugo a colocar o homem dentro do carro e falou que ia levar ele pro hospital. Só que no caminho, o cara morreu e aí o Hugo meio que uniu o útil ao agradável. Um dia o Dante está no trabalho e quem aparece lá? O Humberto. Ele de novo fala que quer entrar no negócio, que vai ser uma coisa muito lucrativa, mas o Dante continua negando. O Dante volta pra casa depois do trabalho e ele tá conversando com a Cora na sala quando a campainha toca e é um policial. O policial conta que testemunhas viram, né, o atropelamento lá do Hugo, só que o homem nunca chegou ao hospital. Ele pede pra olhar o carro deles e o Dante fica tipo, fudeu, vou ser preso. Mas quando ele chega lá na garagem com o homem, o carro deles está intacto, não tem mais marca nenhuma. E aí ele percebe que o Hugo levou o carro pra consertar. O Dante questiona o Hugo como que ele pagou por aquele conserto, já que eles usaram, né, o dinheiro todo do jantar pra quitar a dívida do apartamento. O Hugo admite que quem ajudou ele foi o Humberto. O Dante fica muito puto porque agora eles têm uma dívida, né, com o Humberto, mas o Hugo fala que ele concorda com o Humberto e que eles tinham que transformar os jantares num negócio. Ele fala que o Humberto tem um esquema pra conseguir a carne e que eles não vão precisar, né, matar ninguém. Ele também revela que o Leitão e a Cora já estão sabendo e já toparam. O Miguel tá fora e o Dante fala que não quer participar também. Só que, conforme a vida dele volta ao normal, ele não acha o normal legal mais. Porque ele já, né, teve aquela adrenalina de fazer essa coisa totalmente impensável. E ele também voltou a estaca zero no quesito financeiro, né? Porque o dinheiro que eles conseguiram, eles gastaram, então ele tá na mesma de antes. Quando ele tá pensando nisso, no ponto de ônibus, o Miguel liga pra ele. Ele vai encontrar o Miguel pessoalmente e o Miguel acaba revelando que a mãe dele, que já teve câncer antes, tá doente de novo. O Dante vai trabalhar e ele é demitido. Por conta da crise econômica que estava no país, mas o chefe dele também fala que um cliente reclamou dele, que foi muito maltratado. E ele percebe que esse cliente é o Humberto. Ele chega em casa e o Humberto tá lá. Ele vai tirar satisfação, avança pra cima do Humberto, mas o Humberto tá lá de novo falando que quer transformar os jantares num negócio. Ele fala que conhece exatamente as pessoas que iam se interessar por aquilo e que eles vão cobrar 5 mil reais e não 3. E aí eles fazem um bem bolado ali e eles resolvem que o Leitão vai cuidar da parte do marketing, o Hugo vai cozinhar, o Miguel conhece o corpo humano e o Dante é administrador. Então eles têm tudo o que precisa pra fazer o negócio funcionar. O Humberto diz que a família dele tem um crematório e aí ele vai roubar os corpos de crematório e vai dar cinzas aleatórias pras famílias porque ninguém vai saber a diferença. Todos eles acabam aceitando e a empresa Carne de Gaivota é oficialmente estabelecida. Eles alugam uma casa no Jardim Botânico para fazer os jantares e montam todo o esquema com segurança, garçom, enfim.
Os jantares são um sucesso, eles começam a fazer 2 vezes por semana e muda a vida de todos eles, né? A Cora saiu da vida de fazer programa, o Hugo consegue ser demitido do emprego dele, o Miguel diminuiu os plantões que ele dava e consegue pagar o tratamento da mãe. A Cora estava participando, mas o Humberto não sabia da existência dela. O Leitão falava que não queria que ela conhecesse Humberto porque ele tinha medo dela largar ele pra ficar com o velho. Tava tudo indo bem, ótimo, só que um dia o negócio deles vaza. Um dos clientes posta uma foto no Instagram e eles ficam horas tentando resolver aquilo e acaba que eles conseguem, só que aí o Dante descobre a existência de um personagem muito importante, que é o Vladimir. O Humberto fala que o Vladimir é o sócio deles e que ele resolveu lá o negócio do homem que vazou. Eles continuam fazendo jantares, aumentam cada vez mais a frequência, agora são 3 por semana. Só que desde a noite lá da foto do Instagram, o Vladimir era meio que uma pulga atrás da orelha do Dante. Ele acaba descobrindo que o Vladimir é o chefe desde o início, ele que é o mandante da parada. O Humberto é só um laranja dele, é meio que um fantoche. Ele tenta descobrir, né, quem é o Vladimir, só que o Humberto fala pra ele não se meter, que o Vladimir é um cara muito perigoso e que ele vai acabar se machucando no processo. Um dia eles estão em um bar e aparece um cara chamado Arthur, que também é um personagem importante a partir daqui. O Arthur tá panfletando fotos da noiva dele, Ruth, que desapareceu um dia andando na rua. Quando o Dante olha a foto, ele vê que é a mulher que eles serviram no último jantar. Obviamente, ele vai confrontar o Humberto, porque até então ele achava que eles conseguiam os corpos naquele esquema lá da funerária. O Humberto admite pra ele que eles estão em um ritmo de produção industrial e que eles estão em vários nichos, não só nos jantares. O Dante pressiona ele pra saber de onde vêm os corpos e o Humberto vai mostrar pra ele. Eles chegam em um checkpoint, tipo uma estação da Polícia Rodoviária Federal. Ele descobre que os policiais da PRF estão nesse esquema e fazem blitz para captar gaivotas. Ele descobre que aquilo é só uma das bases de caçada. Tem várias outras em diversas áreas da polícia, fora a empresa fantasma que anuncia entrevista de emprego, app de relacionamento. Enfim, tem várias formas que eles sequestram e matam essas pessoas. Ele também descobre que a Ruth, que é a noiva do Arthur, foi queima de arquivo por ordem do Vladimir. A gente vai entender essa história um pouco mais pra frente. Dali, o Humberto leva o Dante pra um lugar que é uma das cenas mais pesadas do livro, não vou entrar em muito detalhe, mas é basicamente um matadouro igual esses da indústria da carne, onde tem, né, boi, galinha, enfim, só que com humanos, e o Dante diz que tem pelo menos 30 pessoas lá. Ele também descobre que os jantares estão acontecendo em vários lugares do Brasil, eles não são a única operação. O Dante fica horrorizado e fala que quer pular fora, mas Humberto diz pra ele que se ele fizer isso, o Vladimir vai matar ele. Ele vai pra casa, arrasado, e quando ele chega, o Leitão e o Hugo estão na sala chorando. A polícia ligou, mataram o Miguel. O Miguel estava andando na rua quando foi abordado por 2 caras numa moto. Eles roubaram o celular dele e uma pasta que ele estava carregando, mas deram 3 tiros nele e ele morreu ali na hora. O Dante percebe que a morte do Miguel provavelmente foi encomendada, porque ele nem reagiu ao assalto. Eles voltam, né, pra cidade natal deles, pro velório, e o Dante tá conversando com a mãe dele quando ela conta uma história sobre o Leitão. Lembra aquele incêndio lá, né, da mãe do Leitão e tal? Tinha um boato na cidade que as meninas do bordel dela sequestravam e matavam caminhoneiros pra roubar a carga deles. Isso chegou a ser investigado pela polícia, mas não acharam provas, então ficou por isso mesmo. Só que um tempo depois, uma das meninas lá brigou com a mãe do Leitão e espalhou para a cidade toda que elas comiam a carne dos caminhoneiros que elas matavam. Enfim, de volta ao Rio de Janeiro, Humberto vai atrás do Dante e fala que ele tem que voltar a participar dos jantares. Ele diz que não quer mais participar e pergunta se eles mataram o Miguel. O Humberto diz que sim, que foi ordem do Vladimir, porque o Miguel ia trair os amigos. Naquela pasta que os homens lá roubaram, tinha um dossiê completo com provas sobre os jantares. Tinha foto, tinha até um áudio do Dante confessando. E o Miguel ia levar tudo pra polícia. O Dante então volta a participar, mas ele quer muito descobrir quem é esse tal Vladimir e acabar com tudo. Ele conta pro Hugo, pro Leitão e pra Cora tudo que ele sabe, né? Tudo que ele descobriu nos últimos tempos. O Leitão e a Cora topam ajudar ele, né? A encontrar o Vladimir. Mas o Hugo fala que não, que ele quer continuar com os jantares porque ele acha que carne de gaivota é o futuro da gastronomia. Eles investigam pra tentar achar o Vladimir e nisso o Dante entra em contato com o Arthur, o cara da noiva desaparecida. Ele descobre que ela era jornalista freelancer e o Dante planta uma sementinha na cabeça do Arthur que talvez ela estivesse investigando uma pauta perigosa e por isso que ela foi morta. Ele mantém contato com o Arthur, né, pra descobrir o que o Arthur descobriu. O Arthur descobre que a Ruth estava investigando carne de gaivota, só que ele não entende muito bem o que significa. Eles estão conversando num café e quem aparece? O Humberto. Ele se apresenta como padrinho do Dante e fala que pode ajudar o Arthur a encontrar a noiva dele, que ele conhece detetives particulares, enfim. Eles vão almoçar na casa do Humberto e ele serve carne de gaivota.
O Dante sabe, obviamente, mas o Arthur não. Enquanto eles estão lá na casa do Humberto, o Dante rouba o celular dele. Ele fuxica tudo ali, não acha nada sobre o Vladimir, mas ele encontra o contato da secretária do Vladimir, a Virgínia. Ele arma um esquema ali pra tentar achar o Vladimir, mas não dá certo. O Humberto pega ele no flagra e fala que se ele continuar, ele vai morrer. O Dante chega em casa e conta tudo, pros amigos, e o Leitão fala pra ele que provavelmente o Vladimir não existe. Porque ele e os amigos lá da internet dele estão tentando achar ele há muito tempo e ninguém consegue achar nada, nem o sobrenome. O Dante e o Arthur saem pra jantar e o Arthur conta pro Dante que ele descobriu que a pauta que a Ruth estava investigando era sobre jantares secretos que serviam carne humana. Ela chegou até a descobrir o nome Vladimir, mas nada muito além disso. O Arthur consegue acesso ao computador da Ruth e manda os arquivos pro Dante. Ele tá em casa lendo os arquivos quando a Cora entra igual um furacão. O Leitão foi sequestrado. O Humberto fala que o Leitão teve que ser eliminado. Para que o Dante prove que ele não tá fazendo jogo duplo e não acabe tendo o mesmo destino, do que o Leitão, o Humberto fala pra ele matar o Arthur. Depois que o Leitão vai de base, a Cora também vai embora, então a única pessoa que resta ali pro Dante é o Arthur. O Dante vai jantar na casa do Arthur e ele ia obedecer o Humberto. Ele chega a botar Rivotril na taça de vinho do Arthur pra matar ele. Só que na hora ele se sente muito culpado e ele acaba revelando toda a verdade pro Arthur. Ele fala que ele participa dos jantares, enfim. O Arthur conta que ele já sabia e que ele também estava tentando envenenar o Dante. Ele também tinha colocado coisa no vinho dele. O Arthur conta também que, segundo as investigações da Ruth, o Vladimir é o Humberto. Eles decidem acabar com esse esquema dos jantares de uma vez por todas. O Arthur mostra pra ele que ele tem um veneno muito poderoso e eles decidem que no dia seguinte, no próximo jantar, eles vão envenenar a comida. O plano é o Dante distrair as pessoas enquanto o Arthur entra na cozinha e coloca lá no tempero. Só que o Hugo pega o Arthur no flagra. Eles têm uma briga física muito doida, envolvendo até o próprio Dante. O Arthur acaba dando 5 facadas no Hugo e ele morre na hora. Eles escondem o corpo e continuam com o plano de envenenar as pessoas. Esse jantar em específico era o número 100. Então, muitas das pessoas que estavam lá são as pessoas que estavam no primeiro jantar, inclusive o Humberto. O veneno funciona e tem uma cena muito gráfica e gore. Não vou entrar em detalhes, mas o Arthur chega com a motosserra amarelo ovo da Cora e termina o trabalho. Inclusive, ele também comete cortando a própria garganta. Ele fala que a punição do Dante vai ser continuar vivo. No epílogo, a gente vê o que aconteceu com o Dante. Ele se entrega pra polícia e ele, obviamente, é preso por muitos anos. Um dia ele vê uma notícia na TV sobre a Bispa Lígia. Lembra aquela mulher religiosa que tinha treta com a mãe do Leitão lá na cidade deles? Ela estava fazendo uma turnê e o ônibus que estava ela e a equipe foi fuzilado. Nisso, uma empresa internacional comprou todos os empreendimentos dela na cidade natal dos meninos. E essa empresa vai construir o complexo de lazer que a mãe do Leitão estava construindo. Ele acha isso tudo muito estranho. Um dia ele recebe uma visita e é a Cora. Ele pergunta se foi ela que comprou, a igreja lá e tá transformando no complexo. E ela diz que sim, ela e o Leitão. E aí que vem a grande reviravolta do livro. Ela diz que ela e o Leitão estão ótimos e os jantares continuam a todo vapor. O Vladimir realmente não existe. O cabeça de tudo, desde o começo, era o Leitão. O Humberto nunca suspeitou de nada, ele nunca conversou com o Vladimir diretamente, ele só falava com a secretária dele, Virgínia, que era a Cora. Lembra que o Leitão não queria que o Humberto conhecesse a Cora? Por isso. E ela diz que se ele contar a verdade pra alguém, ele vai ser morto e a família dele também. E é isso, gente. Eu gosto muito desse livro. Eu, pessoalmente, não suspeitei do Leitão em nenhum momento. De novo, se você quer mais detalhes, corre lá pro Spotify ou pra rede de vídeos longos e me conta o que vocês acharam nos comentários.